Fala Barato, o podcast do Nelson Santos. Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube e também bem-vindos a este podcast Fala Barato. O meu nome é Nelson Santos e quero desde já convidá-los a subscreverem este canal, deixando também o vosso like e não se esqueçam de ativar as notificações para estarmos sempre em contacto permanente. Neste podcast, Fala Barato, vou divulgar em reposição as conversas que tenho habitualmente em direto com os meus convidados às sextas-feiras à noite na Rádio Sem Fronteiras, uma rádio online que podem ouvir em www.radiosemfronteiras.com e também nas mais diversas aplicações móveis. Nesta primeira emissão do Fala Barato, o meu convidado é o fadista Emanuel Moura. Ele vem de Alcobaça e canta fado humorístico. É muito divertido e vocês vão gostar de saber a história deste meu convidado. Foi uma emissão que aconteceu no passado dia 28 de agosto e que agora vos mostro aqui no Fala Barato. Fala Barato, com Nelson Santos à conversa. Ora então, mais uma vez, boa noite e sejam bem-vindos, eu podia dizer, sejam bem-vindos à minha casa de fado, porque isto hoje promete. Ora bem, o meu convidado desta noite eu já o apresentei de certa forma nas redes sociais, neste caso no Facebook, mas agora ele está aqui ao vivo e em direto no WhatsApp. Emanuel Moura, boa noite. Olá, boa noite, Nelson. Aqui boa está noite. ele. Boa noite a toda a malta. Penso que estamos todos a ouvir bem o Emanuel, pelo menos aqui a minha tecnologia diz-me que sim. Ok. Olha, antes de mais, muito obrigado pela tua colaboração imediata. É com muito gosto. Imediata, com porque muito foi um convidado fácil, porque não custou nada. não me deu muito trabalho a convencê-lo. Não, foi só pedires que eu disse imediatamente, vamos embora, vamos a isso. Não, eu vou confessar, ele já me fez o mesmo, noutra altura. Exatamente, pois fiz. E amor com amor se paga. Pois aí está. Exatamente. Aí está. Olha, antes de mais, bem-vindo aqui a esta emissão online. Isto é Obrigado. Uma rádio assim diferente, como tantas outras que há online. E Exatamente. à sexta-feira gosto de ter aqui então uma companhia diferente e é com muito gosto que te tenho aqui. E vou tentar fazer destas 2 horas assim umas horas bem passadas que a gente nem vai dar de conta disto passar, nem vai passar no instante. Nem vamos dar conta. Olha, vamos começar do princípio. Nestas coisas tem que se começar do princípio, não é? Tem que se começar por algum lado, exatamente. Por algum lado. Olha, conta-me lá assim rapidamente, como é que foi o teu início? Quando é que tu te apercebeste que tinha jeito para as cantigas? Não sei se foi logo para o fado, como é que isso foi? Conta lá. Sabes, Nelson, eu desde muito pequeno que estive relacionado com a área artística. Eu comecei primeiro com a aprendizagem musical normal que todos os putos têm nas filarmónicas das terras onde uma vivem. Boa escola, uma grande escola. Uma boa escola, uma ótima escola. Eu fiz o solfejo normal na Orquestra Ligeira do Bairro, que é a freguesia onde eu ainda hoje moro, a minha freguesia. O Bairro é do Concelho de Alcobaça. Tem uma orquestra ligeira há um montão de anos e eu fiz a minha formação musical no início através da Orquestra do Bairro e comecei por tocar saxofone. Eu tinha à volta de 11 anos e fui tocando saxofone ao longo dos anos, até por volta dos 18 anos. Acontece que o saxofone não é uma coisa nada portátil, ou seja, apesar de nós podermos andar com aquilo para todo lado, o saxofone só por si não faz uma música completa, não é? Ou seja, eu não me conseguiria apenas com o saxofone fazer grande coisa, não é? Porque aquilo é algo muito solista. Sim. E então o que aconteceu foi que eu tinha por volta entre os 17 e os 18 anos, na altura que estava na associação de estudantes da minha escola e não sei o quê, comecei a aprender viola, mas comecei a aprender viola de uma forma muito por autorrecriação, Okay. Não tive professor na área. Eu tinha uma viola que tinha roubado um primo meu, portanto ele
Ele não passava confiança nenhuma àquela coisa, das guitarras. Tinha uma guitarra, tirei-lhe a guitarra e comecei a aprender os acordes com o pouco que havia na altura. Portanto, a internet não estava assim tão generalizada na altura, não havia assim tanta informação na altura. Comprei um daqueles livros que tu naturalmente conheces, todos os músicos conhecem aqueles livros do Eurico Cebolo. Exato, Eurico Cebolo, exatamente. Míticos livros do Eurico Cebolo, e comecei a aprender os primeiros acordes através desses livros. E pronto, e depois comecei a evoluir na área da viola. E depois, quando foi para a faculdade, aí é que a coisa cambou. Pronto, mas com a viola já te conseguias auto-acompanhar, digamos assim, não é? Era diferente do saxofone, não é? O saxofone eras um solista e ali tinhas um instrumento ao qual podias depois juntar a tua voz e aquilo já dava outra música, não é? Exatamente, e como eu sempre me lembro de ser cantor, porque eu sempre cantei desde miúdo. É engraçado que a minha avó ralhava comigo e dizia: não cantes tanto porque isso faz-te mal à voz, aquelas coisas dos sim, normal. Não cantes, eu andava sempre a cantar, apesar de eu não ter em miúdo não ter a ideia nem ter o sonho de ser cantor, não era uma coisa que eu quisesse ser, porque nunca me tinha ocorrido. Acontece que quando eu fui para a faculdade eu estudei em Coimbra e Coimbra é hardcore. Pois, eu fui investigar, não é? Eu fui investigar um bocadinho e descobri que foi em Coimbra que começaste a cantar. Sim. E começaste logo com o fado humorístico ou começaste a cantar coisas normais? Não é que cantes coisas anormais, mas pronto. Não, comecei por cantar coisas ainda mais anormais do que canto agora. Eu tinha, assim, na altura das praxes, a música está muito, muito presente na vida académica. E nessa altura havia um caloiro, eu já estava no segundo ano, e havia um caloiro que me apareceu lá no meu curso com uma guitarra às costas. E eu disse: caloiro, anda cá, temos que explorar aqui esta situação, tu trazes uma guitarra. E o que aconteceu foi que ele tornou-se um dos meus grandes amigos, esse calor, que dá pelo nome Carlos André Pinto, é de Arganil, e na altura criámos um projeto, os dois, de música vernacular, portanto aquilo era do pior, era com linguagem do pior. Então ainda começaste pior que o que eu pensava. Sim, muito pior. Tinha tudo a ver com aquele ambiente. E chegámos a fazer um montão de festas académicas. Fizemos a abertura do Kim Barreiros na Cama das Fitas, fizemos latadas, fizemos um montão de festas académicas pelo país todo. Chegámos a fazer Aveiro, fizemos Tomar, fartámos-nos de andar com aquele projeto. É um projeto que chamava Coisas Lindas e Cheirinhos. Só o nome está tudo dito, não é? Pouca vergonha. Depois, logo a seguir essa fase de loucura, eu conhecia um amigo que era o Max Raimundo, que era locutor da rádio, e ele tinha um programa de fado ao domingo à noite. E ele também organizava noites de fados, portanto ele também tocava viola nas noites de fados, e ele, sabendo que eu era muito extrovertido e que estava muito predisposto para o humor e para cantar, ele propôs-me aprender a cantar fados humorísticos. E foi ele que na altura nem nunca tinha ouvido falar de fado humorístico. Para mim o fado era uma coisa muito cinzenta. Sim, porque o fado humorístico, eu não tenho muito conhecimento, mas cheguei a ouvir há muitos anos atrás, algumas rádios ainda passavam fados humorísticos muito antigos, né? Havia cantores muito antigos a cantar este tipo de coisas, e depois isso parece que se perdeu um bocado. Eu não sei, tu já, pronto, o Marco Horácio apareceu com essa brincadeira em 2005, 2006, não é? Tu deves ter vindo um bocadinho depois, não é? Deves ter vindo... Eu comecei a cantar justamente nessa altura. Pois, o Rochinol Faduns, aquilo foi um sucesso enorme, não é? Naquela altura. Eu fui para a faculdade em 2005, portanto eu comecei a cantar por volta de 2006, 2007, mais coisa menos coisa. Nessa altura, curiosamente, a minha influência não é o Rochinol. Pois, não quer dizer que seja, mas eu estou a tentar arranjar uma referência, porque mas há muita gente antes do Rochinol Faduns, acho que não havia ninguém. Houve ali um fosso, não é?
desde se calhar dos havia anos na 60, altura. não sei, não posso Sim, precisar, sim, porque não havia, não. eu tive conhecimento, Apesar cheguei a de- ouvir discos antigos de fado humorístico e aquilo era muito giro. E isso hoje Sim. naquela altura, depois houve ali um fosso até aparecer o Rochinol Fadunço, que de certa maneira depois acabou por influenciar, talvez a ti não tanto, mas se calhar influenciou outros, porque entretanto apareceram sim, mais claro, alguns, sem não é? dúvida, sem dúvida. Mas de qualquer forma, da velha guarda ainda há 2 ou 3 fadistas Uhum. humorísticos vivos que cantam há mais de 40 anos. Sim, Não há muitos, sim, de facto. sim. Contam-se pelos dedos de uma mão. Foste A investigar quantidade isso, claro. de- Foste investigar Sim, isso, sim, não é? sim. Entretanto já os conheci. Olha, isso é muito giro. Há uma referência aqui ali na zona da Zambuja. Há 2 cantores de fado humorístico. Um é o Zé Miguel. O Zé Miguel Amador é conhecido como o baixinho do fado. Uhum. Canta há muitos anos e só canta fado humorístico. Há outro que é o Joaquim Júlio, que também é dali da Zambuja, ele também canta fado humorístico. Sim, Há sim. outro que é do norte, é do Minho, mas que mora em Lisboa há muitos anos, que é o Nani Nedais, também canta. Mas curiosamente, a minha primeira referência dentro do fado humorístico é o Ricardão, que é também Ricardão. um indivíduo, Ricardão, que é um Uhum. indivíduo que ainda canta e que canta já há muitos anos e que tem um álbum de fado humorístico extraordinário, um álbum dos anos 80, lá está, e que foi a primeira vez que eu ouvi fado humorístico, foi através do Ricardão. Uhum. Portanto, Então, já que é estamos a primeira falar, vez. desculpa interromper-te, Sim, há aqui diz. estes problemas da latência, porque eu não sei quando é que tu acabas a conversa e quando tu começas outra é que eu te vou interromper, porque vais-me sempre chegando um bocadinho atrasado. É estas coisas agora que a gente tem que se Certo. habituar. É tecnologia. A tecnologia. A Tecnologia. santa internet, como eu digo, a santa internet que às vezes não quer colaborar. Bom, mas dizia eu, por falar em ouvir, se calhar era importante ouvirmos qualquer coisa. Qual é um fadinho que tu sugeres aqui para a malta se começar a rir um bocadinho? Olha, o fado que eu sugiro para começar é o da Júlia Galdéria. Só podia ser. Porque foi dos primeiros fados que eu cantei na vida. Aham. É um fado que foi feito por um senhor chamado Carlos Pontes, que era tio da Dulce Pontes, e que fala da Júlia Galdéria, que era uma figura, uma personagem que existia no Montijo. Uhum. Isto é uma história verdadeira e epá, é muito giro. Eu adoro isto. Só o nome, né? Júlia Galdéria. Júlia Galdéria, Ficamos maravilhoso. aqui já entusiasmados, não é? Então, olha, vamos ouvir a Júlia Galdéria e malta, preparem aí os sorrisos, que isto é muito divertido com o Emanuel Moura. Muito. Eu já tinha avisado que isto ia ser tramado. Vamos então ficar com Vamos lá. a Júlia Galdéria. RSF. Devido a questões relacionadas com os direitos de autor, não é possível transmitir música neste podcast. Para ouvir as músicas, pode sempre procurá-las na internet. Muito bem, muito bem. Grande Júlia Galdéria. Ganda Galdéria. É caso para dizer fadista. Fadista, é verdade. Não, por acaso eu já assisti a alguns espetáculos do Emanuel Moura e ele abre quase sempre com esta Júlia Galdéria e eu conhecia bem este fado que é muito engraçado. Sempre. É muito engraçado. Então quer dizer, depois começaste por aqui com estas brincadeiras e pouco e pouco. Exatamente. E nunca mais parei. Eu já te apanhei em várias versões. Que o Emanuel não sim. canta, ele já o ouvi cantar sozinho, a acompanhar-se ele próprio com uma guitarra, já o ouvi com guitarra e viola de fado, já ouvi este homem a cantar fado com bateria e tudo. Portanto, ele faz. É verdade. Tu fazes assim uma mistura de coisas conforme o tipo de ambiente onde vais atuar, não é? Sim, e faz todo o sentido. Quando nos apanhamos num palco que é bastante grande e tens ali 500 ou 600 pessoas à tua frente, Uhum. sabes que tocar com uma viola só e cantar é pouco. É pouco, exato. É pouco. Exato. É pouco. Exigente, o homem é exigente, pá. Não, e tu sabes disso Sei, claro que sei. muito melhor do que eu. Quando tens uma quantidade muito grande de gente e queres manter a atenção naquilo que está a acontecer no palco, durante uma música consegues fazê-lo com uma viola e com uma voz, mas mais do que uma música é difícil. Tem que haver Acontece qualquer coisa diferente, não é? Temos que imprimir ritmo na coisa. Se estamos a fazer humor e estamos a mexer com pessoas lá em baixo, não é? E com humores lá em baixo, temos que imprimir ritmo para os pôr em sentido, em primeiro lugar,
depois para eles prestarem atenção àquilo que nós estamos a fazer. É E por porque, isso é que- pronto, o fado já é uma coisa que tem sempre uma história. Enfim, há aquela conotação do fado com a tristeza. Pronto, tu estás a ir um pouco ao contrário disso, mas o fado tem que passar sempre uma mensagem, né? Seja ela Sim, qual sim, for. sim, sim. Esta Sim. é divertida, é mais descontraída e se calhar exatamente a junção de outros instrumentos vai-lhe dar um toquinho também mais descontraído para toda a gente ouvir. Mas sabes que o fado, eu costumo defender isto muitas vezes. O fado é, acima de tudo, eu penso que não é um género musical. Há muita gente que me diz, o fado é um género musical. Não está errado a definição. A definição não está errada, mas não é apenas isso. Uhum. Eu quando penso no fado não penso nisso como apenas um género musical. Está muito para além disso. O fado é um modo de vida. Pode ser, exato. Ser fadista é um modo de vida, é uma forma complexa de vida. Tem a boémia, tem o ser bom vivant, tem o sair de noite, tem o cantar, tem o beber, o comer, tem todo um conjunto de vivências onde o humor também se encaixa. Estás a falar no comer e beber, deixa-me brincar só um bocadinho. É que, sabes que o meu jantar hoje até foi um caldo verde. E eu lembrei-me, assim, pá, isto nem de propósito, né? Estava capaz de atrasar o jantar e trazer para aqui o caldo verde agora. E o belo do chouriço e sabes que nós no inverno e um copinho de vinho também vinha a calhar para fazer no esta inverno emissão, não é? Sim, faz todo sentido. Mas nós no inverno, durante a época dos fados, em que há muitas noites de fados, fartamos-nos de comer caldo verde. Quando chegamos ali a maio já não podemos com o caldo verde. Olha, é como eu ia dizer isso, já sei o que é que vais dizer. Com o frango assado. É com o frango assado, é verdade. Por acaso já vi que uns queixam-se do frango assado, outros queixam-se do caldo verde. Do caldo verde, exatamente. Mas olha, acho que em todo lado por onde vamos, e eu também ando nessa vida da música, agora infelizmente não. Já vamos falar também dessa situação desagradável que estamos todos a viver, mas seja frango assado, seja caldo verde, eu acredito que tudo o que nos dão é da melhor vontade, na grande maioria dos casos, não é? Claro que sim, claro que Mas sim. E encontram-se pessoas extraordinárias nesta aventura sim, que é sem dúvida. ser artista. Encontramos gente de outro mundo. Agora lembrei-me aqui de uma coisa. Ao que sei, pronto, tu participas obviamente em noites de fados, mas não quer dizer que essas noites de fados tenham só o fado humorístico, né? Tu podes participar numa noite onde estão outros fadistas a cantar coisas mais sérias e depois lá vens tu para partir aquilo tudo, não é? Sim, normalmente eu participo em noites de fados sérias, porque o fado humorístico também é sério, também é feito de uma forma séria, com certeza, não é? E é acima de tudo. As pessoas às vezes têm alguma dúvida e têm aquela ideia pré-concebida de que o fado é uma coisa muito carrancuda e muito monótona. Isso não é verdade. Não é verdade. A pessoa que disser isso não percebe minimamente do mundo do fado. Exato. Porque normalmente numa noite de fados a mesa mais galhofeira, com mais gargalhadas e com mais barulho é a dos fadistas. Pois acredito. Portanto, acredito. Se os fadistas são pessoas alegres, o fado não pode ser uma coisa triste. Ainda por cima, o fado é uma coisa que nasceu no meio das tascas e das prostitutas. Hoje formos aí para a história do fado. Exato. Se nós pensarmos na origem do fado, o fado é do Cais do Sodré, é das tascas, é do povo, é dos bêbados, não é? Isto não pode ter uma coisa triste. Basta nós olharmos hoje para essa faixa de pessoas e percebemos que essas pessoas não são tristes, não é? As pessoas podem ser infelizes, mas tristes não são. E há sempre um lado muito castiço e muito humorístico nesse ambiente. E portanto o fado vem daí, o fado não é nada de clássico, não é? O fado é uma coisa do povo. Não é só desgraça. E achas que é mesmo nosso? Há uma história dos árabes e não sei o quê, eu já tenho ouvido às vezes. O que é que tu achas sobre isso? Certamente também te interessaste e estudaste alguma coisa, não é? Pelo que acabaste de dizer, estudaste alguma coisa sobre a origem do fado, sim. Não é?
Naturalmente que terá influências, obviamente, porque nós somos uma molhanga de genes, não é? Pois é verdade. Os ibéricos são uma mistura entre celtas e romanos e saxões que vieram e gregos que cá estiveram e árabes que vieram cá também, e portanto é uma confusão dos diabos. E obviamente que aquelas cantilenas do norte da África que terão alguma influência, obviamente terão alguma influência, porque eles estão a meia dúzia de quilómetros de nós, não é? Pois, de certa forma. Eles estiveram aqui. Nós, o Portugal, quando saiu do território para explorar outro mundo, né? O primeiro sítio para onde foram foi para Marrocos, foi para Ceuta, foi em 1415. Fizeram para ali uma mistura que agora voltou, né? Fizeram para ali uma mistura que acabou de ter retorno. Sim, agora estamos a ter o retorno disso. Mas lá está, nós somos um povo tão multifacetado e que lidou com tantos povos que essas influências têm que se notar. Obviamente que nós temos muitas influências. Dizem que a guitarra portuguesa também é uma variação da guitarra inglesa, e ela é parecidíssima com a guitarra inglesa. No entanto, a técnica já não tem nada a ver, não é? A técnica é uma coisa bem portuguesa e que foi desenvolvida por nós. Exato. E é maravilhoso, inglesa, aquele som é uma coisa incrível. É inconfundível. Tu tens músicos fixos ou é conforme calha? Conforme está disponível? Eu tenho um guitarrista que faz 99% dos meus espetáculos. E tenho alguns músicos com quem prefiro trabalhar, obviamente. Pois, porque é importante ter alguns músicos fixos para manter também aqueles automatismos todos, né? Porque vocês depois acabam por ir entrosando uns com os outros, e eu sei muito bem o que é isso, né? Exatamente. E ainda por cima, eu que já acompanhei alguns espetáculos teus, há muita coisa na base do improviso, e quando o músico está habituado ao cantor e o cantor ao músico, e etc., as coisas fluem de outra maneira, não é? Porque acredito que nem sempre qualquer músico está preparado para acompanhar o teu ritmo, porque de repente aquilo para, não é? E arranca e acontece qualquer coisa e metes-te com alguém do público. Mas sabes como o fado é uma coisa tão tradicional, todos os músicos do fado conhecem as melodias que eu canto, porque eu canto melodias tradicionais com outras letras, mas melodias tradicionais, e portanto basta eu dizer a qualquer músico, mesmo que nunca me tenha acompanhado, eu digo, olha, quero um embuçado em sol, ele toca o embuçado e eu ponho a letra, portanto a coisa nunca descamba, entendes? Tu acompanhas-te sempre a ti próprio à viola, ou costumas, ou já tens cantado sem estar a tocar viola? Não, eu não me acompanho sempre, acompanho-me muitas vezes uma questão de necessidade, porque naturalmente fica mais barato do que pagar a um músico para me acompanhar. Pois, nos tempos de agora temos que nos ir adaptando, que é mesmo assim. Apesar de eu preferir naturalmente ter acompanhado, ter acompanhado do que estar eu a tocar viola. É outra liberdade. E toco viola simplesmente por necessidade, porque fica mais barato, porque é mais portátil. Cada caso é um caso, não é? Cada caso é um caso e temos que nos adaptar. Olha, eu ia-te pedir, sugere aí mais um fadinho para eu ir aqui à minha pasta. Tu me enviaste aqui uma série de fados muito interessantes. Eu estive assim a ouvir por alto, que é para me rir ao mesmo tempo agora com Eu não sei se com os tens ouvintes. Eu não sei se tens aí o fado adivinho. Tens aí o fado adivinho? Acho que não. Acho que não. Então, o Zé Maria Nicolau. Ok. Vamos aqui, esse tenho aqui. Então vamos. Eu vou aqui procurando enquanto vamos falando, porque isto, sabes que o sistema. Estás à procura. Olha, Nelson, devo-te dizer que a nossa ligação está a ficar um bocadinho marada. Então? Estou a ouvir com muitos cortes. Pois, a net às vezes não gosta de colaborar connosco, pá. Já aqui tenho o Zé Maria Nicolau para Tens aí o Zé Maria Nicolau? Tenho, sim senhor. Vamos ouvir então a história muito interessante do Zé Maria Nicolau. Preparem-se mais uma vez, que isto vai ser interessante. Então,
Senhoras e senhores, mais uma vez, silêncio que se vai cantar o fado do Zé Maria Nicolau. RSF Rádio Sem Fronteiras. Devido a questões relacionadas com os direitos de autor, não é possível transmitir música neste podcast. Para ouvir as músicas, pode sempre procurá-las na internet. Maravilha, que maravilha! Este fadinho, Zé Maria Nicolau. É uma Fantástico. pouca vergonha isto. É uma pouca vergonha, Uma pouca realmente. Uma pouca Eu vergonha. avisei os nossos ouvintes que isto hoje ia ser assim um bocadinho divertido, porque é isto que é preciso todos os dias, mas principalmente à sexta-feira à noite, né? Que a malta tem que Para descontrair. animar a malta. A malta tem que animar e agora que estamos a viver estes tempos, muita gente usa a rádio como companhia, se calhar, para passar melhor o tempo. Para quem eventualmente ainda não se queira expor muito em público, vai ficando em casa e vai ouvindo a rádio. Pegando neste assunto, Emanuel, diz-me então como é que isto tem sido para ti, estes tempos da pandemia. Eu mais ou menos já sei a Olha, resposta, tem sido- mas pronto, quero ouvir a tua. Tem sido estranha. Muito estranha, Tem não é? acima de tudo sido estranho. É muito estranho porque deixou de haver aquele contacto entre as pessoas. Só há um contacto visual e quando as pessoas deixaram de se abraçar, deixaram de dar apertos de mão, Completamente. deixaram de dar beijos. Isso é uma coisa que a mim me faz muita confusão, porque eu sou muito de afetos, sou muito de estar próximo das pessoas, e isso faz-me alguma confusão. Devo-te dizer que no mês passado, em julho, tive a oportunidade de ir à Suíça, fui cantar, tive 6 espetáculos na Suíça. A Suíça tem uma forma diferente de ver as coisas. Eles lá não olham para a pandemia da mesma forma como um monstro como nós olhamos. E eles permitem espetáculos até 1000 pessoas e continuam a fazer uma vida mais ou menos normal. Eu tive 6 espetáculos na Suíça e devo-te dizer que para mim foi muito estranho chegar ao aeroporto e não ver ninguém de máscara A e sério? ser recebido com um abraço. Foi estranhíssimo. Depois de tantos meses completamente fora dessa dinâmica, não é? Achei aquilo estranhíssimo e devo-te dizer que eu próprio fiquei um pouco paranoico com a ideia, mas estes gajos estão a dar abraços e Pois realmente. nós isso levamos daqui. é Nós levamos muito- daqui aquela pincelada, não é? Que não podemos estar próximos, podemos ter distanciamento social. Pá, e e- no fundo temos que acreditar, né? Isto Cuidado. em geral são normas, Obviamente que temos de ter cuidado. são normas que vêm, não são só nossas, são normas mundiais, não é? Muitas das regras Sim, que sim, estamos a seguir e que Não nos, fomos nos nós que tentam. inventámos isto. Claro, mas é estranho ouvir-te dizer que vais a um país que não é assim tão longe e que há algumas diferenças. Eu estou a imaginar a tua reação, né? Abraço ou não abraço, o que é que eu faço? Não é? Sim. Faço ideia, não é? Ficamos naquela, então, mas agora o que é que vale aqui? E o que valia lá era uma vida normal. Apesar de eles terem Covid, têm casos de Covid, de facto têm, Claro. mas isso não é o fim do mundo para eles. E agora também, quem sou eu para dizer que eles é que estão corretos ou errados? É verdade. Mas Não sei. agora que falaste na Sei que- Suíça, sei que- desculpa que isto da latência é um problema. Eu acabo de falar por cima de ti sem querer. Agora que falaste Não faz mal, não faz mal. agora que falaste na Suíça, sabes que aqui a nossa rádio tem locutores assim um pouco por toda a Europa. Cada um faz a sua emissão em vários países e temos na Suíça a nossa Fatih, a cigana, que é assim que ela gosta de ser chamada, e que faz emissão da Suíça, e temos mais colegas, a Pantera em Itália, temos o Joca que está em Lille, na França, o nosso diretor, o Tosi, também está em Paris, e esta rádio que é online acaba por ser ouvida por muita imigração, não é? Porque isto é uma forma de Sim, claro. estarmos todos em contacto, e eu já me apercebi da audiência da nossa imigração. Mas pronto, tirando isto da Covid agora, com certeza já andaste lá por fora a fazer espetáculos para os portugueses, não é? Pois já.
Pois, Conta-me lá aquela história, E- tu foste à China, conta lá essa história. Fui, sim senhor, fui a Xangai. A Xangai, em não foi? 2000 Fui a Xangai em 2016. Fui convidado para ir a Xangai através da Embaixada Portuguesa. Não fui convidado para cantar, apesar de eu também ter cantado. Eu fui, acima de tudo, para acompanhar uma fadista, a Elsa Gomes. Fui Grande. acompanhá-la. Grande Elsa Gomes. Qualquer dia tenho que a Sim, convidar sim, também sim. aqui para uma noitada para a gente E ela, conversar e um ela, bocado. ela estará com todo o gosto. E então eu fui acompanhá-la à viola, e depois Foste acabei por cantar também. acompanhá-la. Olha que engraçado. Sim, fui acompanhá-la à viola e depois acabei por cantar também. Epá, e foi muito engraçado. Foi uma experiência muito, muito, muito engraçada. Porque fazer, portanto, 8 horas de avião até ao Dubai e depois mais 8 até Xangai, 8 e 8, 16, são 16 horas para cada lado É dose. de avião. Para tu estares literalmente do outro lado do planeta, num sítio onde ninguém te entende. Portanto, não há meia dúzia de portugueses lá, não é? E há depois mais uma meia dúzia de outros europeus, e depois tens milhões de chineses que estão ali e que falam muito poucas línguas a não ser o mandarim dele. Uau. E é muito estranho. É Então, tudo diferente. O espetáculo em sons si são foi diferentes. o espetáculo em si foi para chineses, não foi propriamente, não foram lá só para cantar para portugueses. Não, fomos essencialmente cantar para outros europeus e para alguns chineses. Olha que maravilha. E as reações, faço ideia, não é? E as reações foram muito giras. Curiosamente, havia portanto, aquilo era uma cerimónia oficial, portanto, no consulado português de Xangai, e o que aconteceu foi que o número 2 do Partido Comunista Chinês, que é alguém muito, muito importante e muito influente na China, como sabes, a China é uma ditadura, é um país Claro, legítimo. claro. E o número 2 do Partido Comunista Chinês, uma pessoa muito poderosa, estava nessa festa. Portanto, essa festa foi promovida pelo cônsul, o cônsul português lá em Xangai. E o número 2 do Partido Comunista Chinês estava, e aquilo, segundo o protocolo, primeiro fala o cônsul, dá as boas-vindas, há toda uma cerimónia, e segundo o protocolo chinês, no fim de toda aquela parte falada, o convidado pode ir embora, sai. Já seria esse número 2 do Partido Comunista Número 2 Chinês. do partido, sim. E o que aconteceu foi que ele estava tão curioso para ver o que é que ia acontecer, que quebrou o protocolo e quis ficar até ao fim. Ora, aí está. E foi muito engraçado. Isso é bonito, Foi muito engraçado. isso é bonito E da era parte polícia dele. secreta por todo lado. Era polícia secreta por todo lado. Andámos sempre seguidos pela polícia chinesa, andaram sempre connosco, porque aquilo era portanto, uma alta individualidade do Estado chinês. E nós estávamos ali com ele, não é? Opa, só não conseguiram prender lá foi o raio do vírus, né? Deixaram de fugir para cá. Estava lá tão bem que aqui se vem para cá Isso fazer, não né? conseguiram. E eles, curiosamente, eu achei muita piada, porque ir à China dá-nos uma perspectiva, muito diferente do mundo, porque nós percebemos, a partir do momento que vamos à China, percebemos que eles é que são a maioria da população mundial. Pois é. E nós... Eles é que são a maioria, portanto, nós dizemos, os chineses são muito estranhos, mas na verdade eles são a maioria, nós é que somos a minoria aqui. E quando tu chegas a uma cidade que tem 40 milhões de habitantes e que praticamente não tem criminalidade, portanto, em Xangai é uma cidade gigantesca, não é? Estamos a falar de uma cidade 4 vezes maior do que Nova Iorque, não é? E a criminalidade é baixa, então? Baixíssima, residual mesmo. Eles têm muito poucos problemas de criminalidade, até porque têm um sistema muito fechado e repressivo, não é? Quem se porta mal também é castigado severamente. Pois, também estão sujeitos a várias regras impostas que têm que ser cumpridas, não é? Sim. Tem que ser impensável no mundo em que estamos habituados a viver. Sim. Nós num mundo democrático normal essa realidade não existe, não é? E eles
naquela sociedade, naquela realidade, aquilo funciona assim. E eu devo dizer que saí em Xangai às 2 da manhã para a rua, uma cidade gigantesca com milhões de carros e milhões de motas, e andei super tranquilo e ninguém se meteu comigo. Uau. Isso é muito interessante, e Pois é muito é. interessante essa experiência. Não, Esta experiência é muito interessante. E a arte permite-nos experienciar estas coisas assim, que são impagáveis, não é? É verdade, era isso que eu ia dizer. Isto da música, realmente, pronto, a nossa arte, eu incluo-me também nela, dá-nos a possibilidade de, às vezes, viver experiências que não estamos à espera, não é? Eu não tenho muita experiência Exatamente. internacional com a música, é mais nacional. Tive alguma, mas muito pouca. Mas entendo aquilo que dizes e imagino que tenha sido realmente muito interessante ir lá ao outro lado, não é? Que é tão longe, não é? Só pelas horas todas que tu mencionaste, dá para ter uma noção, não é? Do tempo que se demora. É complexo, é muito complexo, de facto. Então, se calhar Ir era ao bom. lado lá do mundo. Se calhar era bom ouvir. Não tens para aqui nenhum fado do chinês, não? Não tens, não. Um fado dos sítios não tenho, por acaso não tenho. Do chinês não Por tens acaso nada, não é? Tens que inventar uma história. Mas é do uma boa chinês, não é? ideia, é uma boa ideia a fazer. Tu também, pois exatamente, tu também compões alguns destes fados que tu gravaste são de tua autoria. Ainda não falámos muito sobre isso, mas Sim. escolhe aí mais um fadinho, já vamos falar sobre isso. Então, olha, vamos pôr aí uma coisa que fui eu que escrevi. Ok. Chama-se Não Sou um Cowboy. Ok. Ora, eu acho que isto está por aqui. Tens essa aí? Eu penso Está que aqui, sim senhora. Já aqui está pronta a bombar para nós ouvirmos. Eu não sou um cowboy, é isso? tem. Um cowboy. Ok. Eu peço desculpa aos nossos ouvintes que a ligação de vez em quando tem assim uns cortes, mas até agora acho que toda a gente está a perceber o que estamos a dizer, pelo menos o que estás a dizer, mas realmente a chamada não está nas melhores condições. A internet não chega para tudo, mas chega para alguma coisa. E vamos então escutar, ok? Vamos escutar esse fado que diz que eu não sou cowboy. Hein? Vamos lá então ouvir. Devido a questões relacionadas com os direitos de autor, não é possível transmitir música neste podcast. Para ouvir as músicas, pode sempre procurá-las na internet. Muito bem. Então quer dizer que este fadinho foi de tua autoria, então? A letra sim. A letra sim. Pois, o fado é um fado tradicional. melodia, Claro, sim, a um fado melodia tradicional. É conhecidíssima, já ouvimos Que é isto a velha com- tendinha. A velha tendinha, exato. Eu estava à procura do... Exatamente. Sabes que o meu Era a conhecimento velha de fado tendinha. também não é assim muito grande. Estamos hoje a aprender juntos aqui qualquer coisinha. Claro, então, e é para isso que servem estas coisas, para irmos trocando experiências. É muito importante. Exato, exatamente. Então quer dizer que vais escrevendo umas ninguém é letras. orgulhosamente só. Vais escrevendo assim umas letras de vez em quando também Vou para, sim, para senhor. cantares. Vou sim, senhor. Eu gosto muito de escrever. Desde muito novo que escrevo. Escrevi sempre. É uma coisa que faz parte de mim desde sempre, desde que me considero gente. E eu não escrevo só coisas humorísticas, escrevo também muitas coisas sérias. Muitas Pois, eu mesmo. há pouco lembrei-me. Tu não penso que não me enviaste nada disso. Mas eu tenho ideia de ter conhecido um trabalho teu assim completamente ao lado, não tem nada a ver com isto. Exatamente. Eu não, por Pois. acaso não te mandei, mas tenho de facto algumas coisas mais sérias. Gravado, só tenho uma, que é essa que tu conheces, que se chama Par de Jarras. Pois, foi acho uma que é coisa isso, Par de Jarras, exatamente. Gravei em exatamente. 2018. Gravei porque achei que tinha que gravar isso, porque era uma música que fazia algum sentido para mim. E na altura tinha um amigo que estava a fazer uns vídeos muito interessantes e pedi-lhe, vamos gravar a música e fazer um vídeo disto. E fizemos. Ficou diferente. E resultou muito bem, e é diferente. E é uma coisa que eu posso perfeitamente cantar um dia mais tarde. É coisa que não me vejo a cantar hoje em dia. Nunca cantei aquilo ao vivo, para teres noção. Não me vejo a cantar aquilo Pois nos dias de hoje. também não é bem fado, não é? Eu já não me lembro muito bem. Não tem, aquilo nem tem nada a ver com Nada, fado. Aquilo exato. é uma Exato. coisa ligeira, é uma música ligeira, de expressão portuguesa, que ali com uns ritmos até sul-americanos, ali qualquer Eu tenho coisa. assim uma ideia vaga disso, depois foi falta de pesquisa. Aqui o entrevistador não se preparou bem nesse capítulo. Eu não normalmente não publicito muito esse lado. Pois. E normalmente as pessoas não me reconhecem esse lado.
porque Claro, isto claro. Tu tens meio uma imagem que encriptado. já está formatada e que É, toda a gente exatamente. conhece e é por aqui que nos temos que basear também nesta nossa um pouco conversa. isso, é. Mas há aqui outros assuntos que a gente já vai falar na segunda hora, porque este homem, isto não é só fado. Não, isto não é só fado. E não falámos aqui, só para terminar, não falámos aqui de uma coisa. Tu és de Alcobaça. Sou de Alcobaça, sim, senhor. És natural de freguesia do Alcobaça, Barrio. da freguesia do Barrio. Não, Falaste ali freguesia por do alto Barrio. há pouco no início da tua história. Exatamente. Exatamente. E tens cantado também bastante em Alcobaça, que eu tenho acompanhado. Tenho cantado muito no Conselho de Alcobaça, muito mesmo. Que é bom Tenho sinal. cantado muito pouco na cidade de Alcobaça. Estava mas- previsto um espetáculo agora na altura do feriado, não é? Mas depois o tempo. Estava, foi alterado agora para o próximo domingo. Para o próximo Vai acontecer domingo no próximo vais andar é. em cima de um caminhão a cantar. Exatamente. Isso vai ser a exatamente. que horas? Vai ser às 3 da tarde. E é durante a tarde. Vais andar a É. percorrer Vai ser Alcobaça, durante 2 horas, sim. a região de Alcobaça. Vão andar pelas aldeias ou é mais cidade, só na cidade? de Alcobaça. ali nas É, freguesias junto à É. cidade, Nas- não é? exatamente. Olha que maravilha. Portanto, malta, quem quiser já sabe, quem estiver por perto ou queira fazer uma viagenzinha a Alcobaça, no domingo à tarde há fados num caminhão em movimento. Isso é muito interessante. Fados e dos bons. E dos bons, como um que tu vais escolher para a gente fechar esta hora. Está mesmo a terminar, Então, isto é um olha, instante, o tempo não para. Quero que seja o Postarinho. Tem que ser o Postarinho agora. Ai, o Postarinho, eu adoro fado de Postarinho. Tem que ser o Postarinho. Vamos ao Postarinho. O Postarinho não pode falhar. Não podia faltar aqui o Postarinho nesta nossa emissão, e estamos mesmo a terminar a primeira hora. Oxalá que dê para ouvir na íntegra este fado do Postarinho. Nós já vamos voltar para a segunda hora para mais conversas e para falarmos um bocadinho de rádio, porque este homem também tem a ver com a rádio. Mas agora que venha o Postarinho. Devido a questões relacionadas com os direitos de autor, não é possível transmitir música neste podcast. Para ouvir as músicas, pode sempre procurá-las na internet. Ora, aí está. Estamos então de volta com o nosso convidado Emanuel Moura. É impossível, não é? Temos que rir um bocadinho destas coisas. Eu tapum. Tapum. Por acaso achei piada a este fadinho que está muito, muito, muito interessante. E penso que o nosso auditório também deve estar a rir lá do outro lado. Como eu disse no final da hora, as mensagens são muito poucas as que têm chegado, não vale a pena estar a inventar. Está tudo mais para nos ouvir conversar do que para estar a escrever coisas. E se calhar fazem muito Estaria a bem. escrever. Mas estão à vontade. Eu, na medida do possível, vou tentando acompanhar entre uns fadinhos que vamos pondo aqui no ar. Só nessa altura é que eu consigo ver as mensagens. Espreitar. Exatamente. E estou aqui à espera de qualquer coisa que vem da Madeira. Estou à espera. Da Madeira. Da Madeira. Conta-me lá, já atuaste na Madeira? Atuei na Madeira em janeiro deste ano. Deste ano? No Funchal. Sabes, temos uma locutora aqui na rádio que é da Madeira, para quem eu mando um Ok. beijinho, a Ana Luísa. Ok. E ela ficou de me enviar, acho que já enviou qualquer coisa, já lá vou espreitar. Mas conta lá, foi gira a experiência? Eles entendem ou tu é que não os entendeste? Claro que sim, claro que somos todos portugueses. Não, eu estou a Somos dizer por causa todos portugueses. do sotaque maravilhoso. Do que tem. sotaque, sim, não, mas ele foi muito giro, foi uma experiência muito gira. Foi no auditório do Centro de Congressos do Funchal. Olha, muito bem. Mesmo ao pé do casino do Funchal. Uhum. Foi uma experiência muito gira. Foi a 15 de janeiro. Estava um dia quente e uma noite maravilhosa. Pois, e aqui o no clima lá continente estava é tudo outra a tremer com frio. Pois, exatamente. Foi extraordinário. Foi muito bom. Foi muito Exato. bom. E agora, E uma já não é a questão, primeira vez. uma Já questão não é que a se primeira vez que impõe. vou à Madeira. Uma questão que se impõe quando se fala da Madeira. Provaste a poncha e o bolo do caco. Obviamente. Eu já tinha ido à Madeira em 2015, já tinha estado a cantar no Funchal nessa altura e logo nessa altura estreiei-me na poncha e no bolo do caco, obviamente. Eu por acaso estreiei-me cá no continente há uns anos, mas há 2 anos tive o privilégio de poder provar tudo isso no local certo, não é? E foi fantástico E também depois, conhecer a Ilha da Madeira. Não há nada como provar as coisas lá. E a Madeira tem uma coisa extraordinária e é a cerveja Coral. Que é Opa, É, essa também- escapou-me.
É cerveja Coral. Essa escapou-me. É uma marca madeirense, orgulhosamente madeirense, e é uma cerveja incrível. E aquela cerveja, quanto a mim, também já bebi cá no continente engarrafada, mas ela é mesmo incrível, é como Imperial. Sim. E com aquele ambiente úmido e quente que há na Madeira, e aquela cerveja é de outro mundo. Isso deve ser uma coisa maravilhosa, sem dúvida. É sim, senhor. Não, por acaso tem lá sabores incríveis. Tem lá aquela bebida, passa por... Aqui podemos dizer tudo, não há problema. Aquela, como é que é? A brisa maracujá, que eles bebem lá muito. Aqui não se vê. Isso é que eu já não sei. Cá é raro, só às vezes há aqui um ou outro hipermercado que faz aquelas campanhas Semana da Madeira, então lá vem aqueles produtos. E a brisa maracujá é uma coisa fabulosa também, sabe muito bem, fresquinha. Essa não conheço. Muito bom também. E cá no continente não temos. Não se vê. A Ana Luísa já disse, o que ele está a dizer, ele sabe tudo. Pois, não sei tudo, mas fiquei a conhecer algumas coisas muito interessantes na Ilha da Madeira que não esqueço. E eu já o disse aqui numa emissão e vou voltar a dizer, eu quero lá voltar só para comer. Não quero saber de mais nada. É maravilhoso, é maravilhoso. Porque é incrível, aquilo é tudo bom. É tudo bom, desde as patadas, aos bolos do caco e aquelas coisas maravilhosas. Como é que é o milho frito que eles fazem lá? Uma coisa, aquilo tem um outro nome que agora não me lembro. Mas é fantástico, pronto, não há nada a dizer. Bem, agora a conversa descambou por onde não devia. A conversa descambou por não devia, mas vamos pôr isto a caminho de uma coisa séria. Então, e agora, pronto, fados à parte, conta-me lá essa história da rádio. Porque eu conheci-te, foi como locutor de rádio, não foi como fadista. É mesmo. Comecei a ouvir-te na Rádio Sister, na CFM, né, como se diz agora. Sim. E foi por aí que eu conheci a tua voz, não foi como fadista. O fado foi depois uma surpresa muito agradável. Foi depois a seguir. Que vim a conhecer depois, e fantástico, sem dúvida, mas também te deixaste morder por este bichinho. É verdade, eu já faço rádio desde os 16 anos, primeiro numa primeira fase como penetra, obviamente, né? Conheci aqui um locutor e comecei a vir aos domingos à tarde, quando não estava cá mais ninguém, só cá estava esse locutor a fazer emissão, depois ele começou a pôr-me na antena. Ele começou a pôr-me na antena e depois há um dia, eu tive para aí 1 ano e tal, só como penetra aqui na rádio, e depois há um dia que... Tu estás na rádio neste momento, não é? Neste momento estou na rádio, sim, vim para aqui porque aqui posso falar à vontade e falar alto e mandar gargalhadas, coisa que em casa não posso fazer, porque esta hora já devo ter tudo a dormir, não é? Há uma coisa que temos que dizer, atenção, este homem é o diretor da rádio agora. Eles começam como penetras e depois chegam a diretores. É verdade, já lá vão 16 anos, desde que entrei aqui pela primeira vez. Hoje em dia desempenho funções que não desempenhava na altura. Sim. E digo-te na altura era muito melhor. Não havia responsabilidade nenhuma, havia muito mais inconsciência e era muito mais saboroso. Pois, exatamente, eu entendo aquilo que queres dizer. E tu estás a falar de uma experiência de há 16 anos. Imagina eu que fiz rádio há 30. No tempo do vinil. Do vinil. Ai, tanto disco de vinil que eu toquei. Eu já não apanhei nada disso. Não, pois, mas o que eu notava é que aquilo na altura fazia-se tanto com tão pouco. Aliás, isso é assim, se calhar em muitas coisas, não é só... Em muitas coisas, não é só na rádio. Sim. Não é só na rádio, mas fazia-se coisas incríveis. E hoje que há tantas condições e não se faz nem um terço, se calhar, daquilo que se fazia há uns anos atrás, e tu, mesmo há 16 anos, se calhar já sentes isso também, não é? Porque as coisas hoje são completamente diferentes. Sim, nota-se bem. Aliás, há 16 anos atrás, uma emissão de rádio com conexão de internet era mentira, não é? Claro. E estarmos a fazer um programa em casa como eu estou agora, isto é e aliás, neste momento eu estou com o WhatsApp a fazer uma emissão de rádio contigo, quer dizer, é uma coisa de gente doida, não é? Isto há 10 anos atrás era impossível. Era, completamente. Mas com o passar dos anos ganhaste o gosto pela rádio até que chegaste à parte de seres o diretor, não sei bem qual é a tua posição, estás à frente da programação, conta-me lá um bocadinho isso. Neste momento sou vice-presidente da rádio, do Conselho de Administração.
apresentação e também diretor de programas. Portanto, uma grande responsabilidade. Tenho essas duas valências, para além de garantir uma data de horas de emissão por semana. Pois, o patrão tem que trabalhar, então. Claro, obviamente, faço de tudo. Olha, esta semana estou a fazer programa da manhã, porque a nossa colega dos programas da manhã, que supostamente começa às 7 da manhã, está de férias, e alguém tem que fazer o programa da manhã. Lá venho eu às 7 da manhã. Lá vai Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, vamos lá. Bom dia. Então a nossa emissão hoje à sexta-feira até calhou bem, né? Amanhã não tens programa. Amanhã não tenho programa, não tenho que acordar cedo. Então isto calhou tudo aqui como deve ser. Calhou tudo bem, tudo correto. Mas tu estás na direção da rádio, assim, com estas funções há poucos meses, não é? Eu lembro-me de estar contigo no final do ano, em que me contavas que ias começar. É desde o início do ano, desde janeiro. Estavas cheio de ideias, depois a pandemia acabou por te parar algumas ideias. Tudo, não é? Ainda fizeste umas emissões especiais, eu ainda fui convidado. Vocês estão a perceber, vocês estão a entender, né? Eu estou-me a vingar do que ele me fez no mês de março, quando isto estava tudo confinado em casa. Tudo virado ao contrário, com a grande diferença que nessa altura estava tudo literalmente fechado em casa, a 7 chaves, e as pessoas estavam muito assustadas e com muita atenção à rádio. Era o que eu estava a dizer há pouco, a rádio teve um papel importante. Foi incrível nessa altura. Sim, a rádio teve um papel muito importante nessa época, e foi isto da pandemia também que me despertou o bichinho. Eu, como músico, fiz alguns diretos no Facebook, estou a falar muito de mim, mas pronto, não faz mal, estamos em família. E estamos em família, o bichinho da rádio também veio atrás, e em boa hora, neste mês de agosto, em que eu deveria estar ocupadíssimo a animar festas, resolvi arranjar qualquer coisa para fazer, e em boa hora fui muito bem recebido aqui nesta rádio online. O Tosi e toda a equipe, o Armindo Simões, foram realmente impecáveis na forma como me abriram as portas e arranjaram-me aqui uma ocupação que dá para esquecer um bocadinho a outra parte que todos os músicos estamos a viver nesta época. E por isso é que eu digo, a rádio teve um papel importante, que as pessoas estavam fechadas e chegava uma altura também já não podiam só ver televisão, né? Tinham que ouvir mais qualquer coisa na rádio. E o Emanuel Moura fez um programa muito interessante que divulgou muitos artistas da região. Diariamente, aquilo foi um programa diário que durou ainda algumas semanas, em que toda a gente lá ia mostrar um bocadinho do seu trabalho, e foi muito agradável, porque foi uma forma de dizer às pessoas: olha, os cantores existem, estão aqui, e não esqueçam esta malta. Não esqueçam esta malta, porque isto um dia tem que voltar, mas infelizmente... E devo dizer-te, Nelson, que o programa que fiz, onde tu foste o convidado, foi um dos que teve maior audiência. Estão a ver, eu pedi para ele dizer isto, não é? Não, isto é verdade. Isto é tão verdade como estarmos aqui a falar. Os dois programas que tiveram maior audiência foi o teu, aquele onde tu foste o convidado, e o outro foi com o Zé Café e a Guida. Sim, o Zé Café e a Guida, pois grandes artistas também da região. Eles são mais da zona de Porto Mós, mas em Alcobaça, sem dúvida, são conhecidíssimos. Mas eles aqui na zona de Alcobaça são muito, muito conhecidos, e muito queridos. Qualquer dia vêm aqui à tortura também, eles não vão escapar, eles têm que vir à tortura. Vai ser também muito interessante estar com eles, porque também tem muita história para contar, uma história com 30 anos para aí, e isto é incrível. Então olha, já vamos deixar agora um bocadinho a conversa e vamos outra vez ouvir aqui mais uma daquelas pérolas que tu tens aqui, que, enfim, que contam sempre uma história que tem um final feliz, ou não? Ok, então olha, vou-te pedir para pôres o Fado da Próstata. Ui! Não sei se ele está aí. Está sim, senhor, está aqui já. É maravilhoso esse fado. Esse fado foi uma letra que eu escrevi também. Esta letra que eu canto, é tua? Essa letra é minha. Eu canto isso há muito pouco tempo, e esse fado tem sempre um sucesso brutal nas noites de fados. Imagino, porque eu já ouvi um bocadinho e a história... É a história de um homem que nem por nada queria fazer o exame da próstata. Mas depois gostou muito, não foi? Mas depois olha, a conclusão... Só pelo fado é que se vai perceber. Pois é. Então vamos lá ouvir o Fado da Próstata. Devido a questões relacionadas com os direitos de autor, não é possível transmitir música neste podcast. Para ouvir as músicas, pode sempre procurá-las na internet.
Ora, aí está uma coisa que pode acontecer a qualquer um. E a nós homens acontece, mais tarde ou mais cedo. Opa, pois é. Imagina Mais alguém que tarde nos ou mais esteja, cedo. imagina alguém que nos esteja a ouvir neste momento que tenha já feito este exame, não é? E que sabe por experiência própria. Isto é muito Opa, complicado. a vida muito, é muito complicado. Coisas da vida, coisas que tu inventas, rapaz, isso não se faz. Pá. É verdade, agora estava meio a brincar, mas alguma vez tiveste alguma situação que há pessoas que às vezes não compreendem esta forma de estar? Alguma vez te pregaram algum rasponete? Sou desavergonhado, não tem vergonha de cantar estas coisas? Nunca te aconteceu nada disso? Não tenho. Nunca tive assim nenhuma experiência assim desagradável. Sim, porque à partida foi assim que te apresentaste, não é? Sim, às vezes há pessoas que não são muito simpáticas e que claramente não gostam. Mas isso não lhes dá o direito de serem abusivas comigo, nem de me tratarem mal. E normalmente ninguém me trata mal. Não tenho tido más experiências, até porque quando eu vejo que a coisa pode dar a vir costas e venho-me embora, nem sequer dou. Pois, mas não tem a obrigação de acontecer, quem vai ver um espetáculo teu já sabe mais ou menos ao que vai, e quem te contrata também, não é? Portanto, mal seria que a coisa desse errado. É muito incomum isso. nem sequer tenho memória de alguma vez a coisa ter descambado. Yeah. Olha, vamos falar aqui, eu sei que não é muito agradável falar dos outros, mas como homem da rádio a gente pode falar assim um bocadinho abertamente. Vamos lá. O que é que tu achas destas novas gerações? Tu também és da nova geração de fadistas, embora seja no campo do humor, mas temos aí muita malta boa, não é? Agora, há uns anos para cá, parece que os jovens estão aí a dar no fado, como deve ser, que é muito bom, não é? Sim. Eu penso que o fado neste momento é, dentro da indústria da música, o fado é um dos temas mais promissores na indústria da música. E neste momento há montes de produtores no fado a gravar, há montes de artistas a gravar e todos com grande qualidade. Sim. Nota-se perfeitamente que há um boom no paradigma do fado. Quando eu comecei a cantar fado era uma coisa para velhos. Exato. Era quase como quando eu comecei a cantar fado, os meus amigos disseram-me assim: é pá, fado, meu. De onde é que tu tiraste essa ideia do fado? Minha geração não gosta de fado. Os meus colegas de escola não são malta de gostar de fado. O fado é uma coisa que passou a estar na moda a partir do momento em que se tornou a património da humanidade. Isso modificou a forma das pessoas olharem para o fado. Sim, foi uma boa chamada de atenção, não é? Foi. Às vezes é preciso há muita gente que diz que isso veio trazer muito populismo ao fado, e populismo no pior dos sentidos. E eu também concordo com isso. Há muita coisa neste momento que está subvertida e que não é de facto nada que tenha a ver com o fado. E há muita malta da nova geração que não conhecendo a matriz do fado, adultera imenso aquilo que são as características do fado. No entanto, há uma quantidade muito grande e muito maior de gente que canta fado e que percebe muito bem as suas origens e que é muito respeitadora daquilo que é a linha tradicional do fado. Então, diz-me uma coisa, essas fusões que se fazem agora, o que é que tu achas disso? Olha, eu sinceramente gosto. Há coisas engraçadíssimas. Eu como músico sou um bocadinho suspeito para falar. Claro que há coisas engraçadíssimas. Isso vai ao encontro, Nelson, daquilo que estávamos a falar há pouco. Quando tu tens um cantor ou uma cantora que tem 5.000 pessoas lá em baixo e tu vais para o palco e levas uma parelha de guitarristas, aquilo não pode funcionar bem. Não é possível. O tipo pode ser o maior cantor do mundo, mas aquilo não vai funcionar bem, porque uma parelha de guitarristas está bem numa casa de fados.
está bem numa associação com 100 pessoas, não é? É preciso aquele beat, aquela batida, aquele som mais... É necessário. Quem tem uma noção de produção de um espetáculo percebe perfeitamente que o produto fado, num palco grande, tem que ser posto daquela forma, porque senão não vai funcionar. A menos que aquelas 5.000 pessoas que lá estão em baixo sejam fanáticos de fado e estejam todos em silêncio a ouvir o que se passa, coisa que não vai acontecer, como é óbvio. E, portanto, é uma evolução natural daquilo que é o conteúdo de fado. Pois sabemos que há esses puristas que começam logo com coisas, mas as coisas têm uma evolução, né? Têm uma evolução natural. Quem quer ver e ouvir fado tradicional ao mais alto nível, pega no carrinho e vai a Lisboa, entra na Tasca do Chico ou entra na Mesa de Frades, paga o que tem a pagar e ouve. Aí o fado mais tradicional que existe. Exatamente. Agora, não pode esperar, por exemplo, no mês para o FACIC, ir lá pôr o fado nacional, um fado tradicional. Ir lá pôr um fado tradicionalão. Um fado tradicionalão não é uma coisa popularucha, não é uma coisa assim tão fácil de ouvir quanto isso. Pois, é verdade. E é sempre um tema discutível, não é? Sim, claro. É como eu te digo, se queremos ver e ouvir fado tradicional, vamos a uma casa de fados. É isso. Não vamos, não vamos ver o espetáculo da Marisa, obviamente. Cada coisa. O espetáculo da Marisa é um grande espetáculo, mas não é um espetáculo de fado. Sim, eu recordo-me até aqui há uns anos a Marisa atuou no Rock in Rio, não é? E não podia ser com fado tradicional. Num evento daqueles, não é? E ela tem um espetáculo gigante. Ela é uma artista mais do que reconhecida e conceituadíssima, não é? É com uma carreira internacional brilhante. E obviamente que ela não é. Eu digo isto e penso que é uma coisa que todos os fadistas concordarão. Ela, apesar de ser fadista, apesar disso, aquilo que a torna conhecida e que a torna realmente popular não é o fado, são as músicas afadistadas que ela canta. Exato. Sim, exatamente. Como por exemplo, Quem Me Dera, como por exemplo, Melhor de Mim, não são propriamente fados, não é? Não são fados. Aquela própria música que toda a gente lhe reconhece que é a Chuva, isso não é um fado. Pois não. E já foi cantada por muita gente. Sim, e não é um fado, é uma canção. É uma canção, é do Jorge Fernando, uma canção do Jorge Fernando. Não é um fado. Os fados tradicionais são todos aqueles, segundo os mais puristas, são todos aqueles fados que não têm refrão. Portanto, tudo o que não tem refrão, supostamente, dentro do fado, é um fado tradicionalíssimo. Pois é. Depois há as canções do fado. Realmente, pois há fados que não têm refrão. Exatamente. Há coisas que uma pessoa não são dá fados por ela. que andam sempre à volta. Isso são os fados tradicionalíssimos. E depois temos as canções do fado, como por exemplo Lisboa, Menina e Moça, que toda a gente assume como um fado, mas se formos ao cerne da questão, não é um fado tradicionalíssimo, porque tem um refrão. Tem sempre um refrão que se repete. É uma canção do fado, o Lisboa, Menina e Moça. Exatamente. Mas, por exemplo, estes seus fados, muitos deles também não têm refrão. Lá está, é uma história que tem princípio, meio e fim. Exatamente, são fados tradicionais. Exatamente. Realmente o mundo do fado é incrível e às vezes nós... E é complexo. Muito complexo. E diz-me uma coisa, já cruzaste com estas grandes vedetas, desde que andas nisto? Alguma vez partilharam algum palco, alguma coisa desse género? Ou nunca calhou? Já. Sim, não é? Conheço bastante bem o Pedro Motinho, que é irmão do Camané. Grande Pedro Motinho, sim. Conheço o Helder Motinho, que é irmão dele também. Conheci muito bem o Dom Vicente da Câmara, que era uma figura que nos deixou o ano passado ou há 2 anos, foi há pouco tempo, foi há relativamente pouco tempo. O Dom Vicente da Câmara foi talvez das pessoas que eu conheci no fado. Eu estive com ele muitas vezes, que era um indivíduo que toda a gente devia ter conhecido. Lembro-me a última vez que estive com ele, jantei com ele, e ele tinha na altura 94 anos. Ele era uma pessoa que tinha uma vida cheia de história, não é? Portanto, era uma pessoa
que era uma referência. Sim. E eu lembro-me de estar a jantar com um indivíduo de 94 anos que me falou de temas atualíssimos como redes sociais. Isso foi uma coisa que me impressionou profundamente. Como é que Há pessoas que não se deixam cair pela idade e que estão não atentas a envelhecem. tudo. E isso é muito importante. É muito interessante. E o Dom Vicente da Câmara marcou-me por uma data de pormenores que ele tinha. Ele era um profundo conhecedor de fado, um autor incrível de fado. E ele com 94 anos falava-me abertamente de redes sociais. Isso é uma coisa extraordinária. Falava contra ou a favor? Não era como... Ele não estava a emitir uma opinião, estava a falar delas como uma realidade. Como uma realidade, exato. E como ele próprio estando presente nelas. Portanto, ele tinha uma noção claríssima daquilo que é o século XXI, que é um século que já não era dele. Também da verdade. Exatamente. Ele viveu muito mais anos no século XX, não é? Mas não deixou de estar atento à realidade. E de acompanhar o tempo. Isso é muito importante, porque a idade não quer dizer nada, não é? Exatamente. E só lhes faz bem. No fundo, as redes sociais também têm feito bem a muita gente idosa, não é? E nós aprendemos imenso com estas figuras que são mais antigas. O Dom Vicente da Câmara tinha uma posição muito radical relativamente às novas vertentes do fado. Ele não gostava nem um pouco desta coisa das baterias e dos baixos elétricos lá pelo meio. Não gostava, não é? Não gostava. Não, nem um pouco. Mas ele não gostava, obviamente, porque a realidade dele não tinha nada a ver com palcos, não é? A realidade dele era casas de fado. Cantar em casas de fado, exatamente. E portanto é absolutamente compreensível que ele não tenha compreendido essa evolução. Muito bem. Porque não era a realidade dele. E que se compreende, de certa forma. Normal. Olha, vamos a mais um fadinho? Vamos a mais um fadinho. Agora já te perdeste e eu também, já nem sei o que é que ouvimos. Eu sei o que é que ouvimos, não sei o que é que tens aí mais disponível. Olha, tens aí o fado da gravidez? Eu acho que sim. O fado da gravidez foi uma letra que eu também escrevi há pouco tempo. Eu acho que já vi isso aqui algures. Vou aqui pesquisar. O fado da gravidez. Eu acho que não. Então não tenho. Provavelmente tens aí. Deixa-me tenho cá aqui ver. O fado da dor de dentes. Dor de dentes pode ser esse, perfeitamente. Vamos à dor de dentes. Ou do parentesco, também pode ser o do parentesco. Onde é que estava aqui? Eu já vi esse aqui. O fado do parentesco. Está aqui, sim senhor. O do parentesco. Está aqui. Olha, esse fado, só para te posicionar no contexto, esse fado foi escrito por uma das grandes figuras do fado humorístico, que era o Neca Rafael. Foi uma grande figura do fado humorístico, era um homem do norte, era lá de cima do Porto, e era um grande letrista. E esta é uma pequena homenagem que eu fiz, gravando o tema dele num fado tradicional que se chama o Fado de Margaridas. E a letra chama-se o Parentesco. Mas é um fado antigo, portanto, este fado... Muito antigo, tem mais de 50 anos. E que tu agora recuperaste aqui para o teu repertório, e muito bem. Então vamos lá ver o que é que se passa aqui com estes parentes, então, do fado de parentesco. Vamos lá ouvir. Vamos lá. Devido a questões relacionadas com os direitos de autor, não é possível transmitir música neste podcast. Para ouvir as músicas, pode sempre procurá-las na internet. Que grande confusão que vai para aqui. Olha, eu estou todo baralhado. É brilhante, não é? Todo baralhado. Eu confesso que já conhecia este fado. Na altura não estava a identificar, mas já conhecia. Realmente foi dos fados humorísticos antigos que eu ouvi há uns anos atrás, quando a rádio, muitas vezes de madrugada, tocava este tipo de coisas para as pessoas estarem entretidas. Porque se há coisa que eu tenho saudades, é da rádio que se fazia de noite. Tu ainda és um pouco mais jovem que eu, não apanhaste muito esse tempo, mas posso-te dizer que os anos 80
foram brilhantes a nível de Foram rádio. brilhantes nessas coisas, À noite, não é? à noite. E eu já andava na música, já andava na noite, e eu lembro-me de chegar a casa às 4 ou 5 da manhã de um espetáculo, e eu não ia descansar enquanto o programa que acabava às 6 não terminasse, porque havia motivo de interesse. Claro. E era claro. onde se ouvia às vezes estas coisas incríveis que pá, de onde é que Estas isto veio? pérolas. Onde é que eles foram buscar isto? E a rádio tinha um papel na madrugada, uma coisa fantástica hoje em dia. Sim. Bem, mas agora estamos aqui a falar de rádio outra vez. Lá estamos nós. Lá estamos nós. Mas é verdade, é verdade. E eu até posso confessar isto, não tenho problema nenhum. Eu ainda gostava de fazer rádio na madrugada. Não sei porquê. Olha, eu acho que era capaz de ser boa companhia. Era capaz de ser boa companhia. É das poucas experiências que não tenho de rádio, é essa. Sim, mas eu ouvi muito, sabes? Eu ouvi muita rádio Sim. de madrugada e tenho uma noção do que é que se pode fazer para manter o pessoal alerta. E eu ouvi coisas. Mas pronto, hoje em dia, humanamente, é um bocado difícil, que era preciso ter equipa. Não podia ser um sozinho. Pois é. Os meios humanos são cada vez mais complicados na rádio. São complicados, sim. Cada vez os orçamentos são mais apertados. Mas ouvia-se coisas incríveis e apoiava-se também muita música. Os artistas davam. Havia conversas como nós que estamos a ter aqui, mas entre as 3 e as 4 da manhã, ou entre as 3 e as 5 da manhã. E as pessoas paravam para ouvir aquilo, né? Porque o ouvinte da madrugada é um ouvinte mais atento. À partida é, tirando os que sem dúvida. Os que estão a trabalhar e mesmo os que estão a trabalhar. Também. Os que estão a trabalhar. Também. Sim. Mas era pá, eu recordo-me de coisas incríveis que se ouviam na rádio. Olha, inclusive noites de fado que foram feitas na rádio em direto. Começar às 3 da manhã. A começar às 3 da manhã. Isto era incrível. Acredito. E depois as pessoas telefonavam. Nunca mais me esqueço de uma noite de fado que ouvi na rádio comercial, salvo erro, em 87, 88, em que ligou um ouvinte que andava à pesca nos mares da Terra Nova e eles conseguiam apanhar aquilo lá no mar. Não sei se era pela onda média, acho que a onda média de noite propagava-se muito. E aquilo, aquilo fascinava-me, não é? Eu era miúdo nessa altura. O AM propagava-se bem. É uma forma diferente de modelar as frequências e normalmente chega mais longe. Chega com menos qualidade, mas chega mais longe. Chega. E eles telefonavam lá do mar e ouvia-se o barulho. Pá, aquilo era uma coisa... Eu adorava ouvir aquilo e passei muita noite a ouvir rádio. Muita noite. E hoje em dia a rádio perdeu um bocado essa força de madrugada, não faz muita companhia, é só música. E é uma pena. Eu tenho uma ideia na cabeça, um dia temos que desenvolvê-la, quem sabe? Talvez um dia. Nunca sabe, ver se as coisas melhoram talvez um dia. para fazer. Olha, mas com esta coisa toda, não te perguntei, tu já gravaste CDs ou tens... Dois álbuns. Dois álbuns. O meu primeiro álbum foi gravado em 2015. O Fado Mal Criado, não é? O Fado Mal Criado. O Fado Mal Criado. E depois em 2018 voltei a gravar e chamei como o segundo álbum. Era uma continuação do primeiro, porque fazia sentido a seguir àquele primeiro. Eu chamei-lhe Fado Mal Criado 2. Portanto, achei que fazia sentido ser uma continuação do primeiro. Estás um mal criado feito, então, portanto. Mal criado feito. Neste momento estou a preparar outro. Em princípio, já tenho um nome pensado para este novo álbum. E este novo álbum vai se chamar Rescaldo Verde. Olha, está um trocadilho muito engraçado, sem dúvida. Rescaldo Verde. Rescaldo Verde. Olha, por falar em rescaldo, já desculpa te interromper, deixa-me só mandar um abraço para o colega Paulo Coimbra, que me mandou agora uma mensagem. Eu já foi há um bocadinho, mas eu só agora é que a encontrei. Isto as tecnologias e eu e as tecnologias. O Paulo Coimbra também é um ouvinte habitual das emissões da rádio e mandou-me uma mensagem, diz que está a gostar imenso desta ideia. Que está a ser muito divertido. Um abraço para ele, tudo a correr bem. Tu ias a dizer a propósito do Rescaldo Verde qualquer coisa? Que ainda é uma ideia provisória, ainda é uma ideia muito provisória, mas eu estou com este nome na cabeça e provavelmente vai ser este que vai ficar, Rescaldo Verde. Eu estou a preparar um novo trabalho. Ou seja, neste momento estou naquela fase de seleção das músicas. Eu tenho muitas músicas que estão na gaveta.
E de vez em quando eu pego nelas e dou-lhes um boost para ver o que é que acontece. Exato. E depois aproveito ou não. Neste momento estou pois. nessa fase de seleção. Mas E já só tenho aqui um montão delas para músicas originais ou vais recuperar também algumas coisas? Vou também recuperar algumas coisas antigas, porque faz sentido, porque há muitas coisas que não se ouvem há muitos anos e que estão atuais e que faz sentido ir buscar. Até Pois porque eu sou tradicionalista. é uma coisa que eu noto, nisto não só no fado humorístico, até mesmo no teatro de revista, e se tu fores ouvir aquelas coisas antigas, está tudo atual. As piadas. Sim, há muitas coisas muito atuais. É. Muito atuais. Ou seja, nós dizemos, e tal, antigamente, e não sei o quê, mas a malta hoje reclama do mesmo que reclamavam há 20 anos e há 30 e há 40. Tal e qual. Isso é muito interessante. Eu às vezes apanho aí essas rábulas antigas do Raul Solnado, da Ivone Silva, não sei o quê, aquilo é tão giro, porque bate a maioria dos problemas continuam a ser os mesmos. Tu ouves a ida à guerra do Raul Solnado. E as guerras hoje são assim, claro. A mesma. Claro, está atualíssimo. Está tudo comprado, não é? Tudo feito. Estava a dizer que estou a preparar o álbum e neste entretanto, agora em setembro, vou lançar um novo tema em jeito de single, porque também já não faz muito sentido no século XXI e com as tecnologias que existem, lançar CDs físicos. Eu lancei os primeiros dois, lancei os dois primeiros em forma física, em formato físico, porque vendem muito bem nas noites de fados, nessa realidade. Porque a verdade é que agora não há noites de fados, não há espetáculos e vou lançar um single. O single vai se chamar Tapum, é aquele fado que nós ouvimos há pouco, o fado do Tapum, mas uma nova versão completamente diferente daquela. Completamente diferente daquela, portanto uma versão feita em estúdio com uma letra diferente, só o refrão é que é igual, e com um dueto com um artista amigo meu que é do Minho, que é um homem da concertina, e vou introduzir a concertina no fado, e que é o Tiago Maroto. O Tiago está a gravar, ele está a gravar neste momento comigo este tema. Olha, está quase pronto. Eu quero isso depois, temos que passar aqui também depois. Em princípio para a semana estará disponível, ok? Eu vou-te mandar, obviamente. Pois, porque há uma senhora que diz que setembro é amanhã, né? Uma senhora que diz isso. Pois é. Portanto, setembro é amanhã. Tens que despachar. Setembro é amanhã. Em princípio, na próxima semana estará pronto para ser lançado. E vou lançar isso. E vai ser digo já que a música ficou com um ritmo completamente diferente. Com uma forma, parece-me interessante a junção da concertina. Completamente diferente. E olha que eu acredito que vai ser um sucesso. E se tu acreditas, é bom sinal, não é? Eu acredito. Temos que acreditar. Acredito muito naquela música, E eu cá estarei, naquilo que eu puder fazer, para divulgar aqui aos nossos ouvintes, para ver se... eu vou se torna um hábito, não é? Se as pessoas pedem. Claro que sim, claro. Olha, isto, o tempo voa. Eu pensava que ia ser difícil arranjar assunto para 2 horas, mas isto não foi nada difícil. Até está a correr bem, já são 23h51, portanto isto está a andar bem. Acho que ainda temos tempo de ouvir 2 fadinhos. Mais um e depois pelo menos conversamos mais um bocadinho para a despedida e fechamos com mais um fado dos teus. Agora temos aqui vários, né? Ainda tenho aqui o Fadista Antigo, o Tibério Malaquias, a Dor de Dentes, não chegámos a ouvir há bocado. Não sei se... Mas essa, pode ser, vamos a essa. Vamos aqui à Dor de Dentes, porque alguém pode estar com dor de dentes e isto pode ajudar. Esperamos que sim, né? Esperamos que sim. Que vamos lá. Esperamos que sim. Vamos embora. Vamos então ouvir a Dor de Dentes já a seguir. Preparem-se, não sei se é com ou sem anestesia. O que é que tu me dizes? Não sabes, não é? Vamos ouvir. É com anestesia. Esta é com anestesia. Então bora lá à Dor de Dentes, então. Não doer. Devido a questões relacionadas com os direitos de autor, não é possível transmitir música neste podcast. Para ouvir as músicas, pode sempre procurá-las na internet. Muito bom. Ai, as dores de dentes são tramadas, é verdade. Ai, são mesmo, é que estão mesmo. Mas pronto, aquilo acabou tudo bem, não é? Acabou tudo em bem, isso é que é preciso. Acaba sempre tudo em bem nas tuas histórias. Normalmente. Olha, nem sempre.
Não, é melhor não levarmos isso como uma verdade absoluta, porque pode correr mal. Pode correr mal, pois é. Pode Olha, correr muito a nossa ouvinte Nikita está a desejar-te um enorme sucesso, que tudo corra bem para Obrigado. ti, que está a gostar muito de ouvir aqui a nossa conversa, diz que está a ser muito linda esta emissão. Esta gente estraga-me com mimos, estás a ver? É assim, mas vale a pena. Com o Nelson e comigo só podia ser uma coisa incrível. Não podia falhar. Não foi por acaso que eu te convidei, né? Não foi por podia acaso. falhar nada. E ainda bem que estão a gostar de nos ouvir, porque habitualmente esta rádio é mais musical e dedicatórias. E eu decidi fazer diferente hoje E às eu acho que sextas-feiras. fizeste muito bem. Eu acho que Para fizeste variar, muito bem. para variar um bocadinho. E devo parabenizar-te, porque, olha, digo-te uma coisa, para quem não fazia rádio há muitos anos, tu estás extraordinariamente bem, até porque tens muitos anos de palco, não estragues isso isto. ajuda. Não estragues isto. Sim, é verdade. E te ajuda imenso. E não desistas de fazer isto, porque isto tem muita piada. Sabes que isto estava aqui entalado, não é? E agora estou a soltar isto aos poucos. Ainda bem. E eu acho que vais acabar por conseguir angariar para ti e para a Rádio Sem Fronteiras um público muito, muito fiel e que vai acompanhar, quase certeza. Eu quero acreditar que sim, mas vamos devagarinho, isso, claro. vamos com calma, vamos puxando por isto, como eu costumo dizer ao nosso diretor. Temos que puxar, temos que ir para a frente, porque tem que se fazer qualquer coisa. As pessoas hoje ouvem já muita rádio online e não pode ser tudo igual. Quem fizer diferente talvez consiga marcar alguma coisa, furar um bocadinho. Olha, estamos mesmo a terminar. Não sei se queres deixar alguma mensagem final a todos os nossos ouvintes. Eu só tenho a agradecer a tua presença aqui e a tua disponibilidade imediata. É que isto não foi nada difícil, pá. Ele às vezes podia fazer difícil, mas não. Disse logo que sim. Posso ter já na sexta-feira? Pode, vamos embora. Está feito. Exatamente. Está feito. Olha, Nelson, quero dizer a todos que, antes de mais, desejar a todos que passem estes tempos estranhos da melhor forma, que tenham cuidado, porque nós não vemos o bicho, mas que ele anda e anda. Isto ainda não acabou. Portanto, infelizmente isto ainda não acabou. Que se tenha cuidado. Eu sou um pouco contra o extremismo e contra o extremismo. Eu penso que se andarmos com bom senso no dia a dia, sem evitar fazermos uma vida minimamente normal, que vamos conseguir ultrapassar isto. É basicamente isto que eu quero deixar, uma mensagem de esperança. E para ti, uma mensagem de muita coragem, porque a partir de agora tens uma responsabilidade, que é habituar os teus ouvintes a todas as semanas teres um convidado. Vamos lá ver se consigo. Consegues, pois. Felizmente conheço muita gente na área da música e não só. Não terás grande dificuldade nisso? Eu acho que sim. Já há qualquer coisa no ar para a próxima semana e ideias não me vão faltar. É isso mesmo. Olha, muito obrigado, a sério, muito obrigado. Olha, escolhem um fadinho para terminar. Agora também já nem sabes o que é que vais escolher, né? O beijo eterno, eu já vi isso aqui. É o beijo eterno. Está certo, o beijo eterno para terminar, acho que está muito bem. É um fado que fala de uma mulher que era muito peluda. Tão peluda que uma vez a confundiram com um urso. Opa, deve ser interessante. Agora pensa. Olha, uma boa história, vai ser uma boa história para terminar esta emissão. E a todos os nossos ouvintes, muito obrigado pela paciência que tiveram para ouvir conversa, o que não é muito habitual aqui nesta rádio. A conversa que há são dedicatórias e mensagens bonitas de carinho uns com os outros, que também é importante. Mas hoje falámos de fado e de um fado diferente. Eu acredito que algumas pessoas no início, um fado hoje, coisa... Mas foi divertido e foi uma conversa muito fácil, e quando o entrevistado é bom conversador não custa nada, não é? Isto até ajuda. É muito fácil. Muito obrigado pela tua colaboração e continuação de muito sucesso, para além da fadistice, também na rádio, que eu vou acompanhando. Não desligues ainda, porque eu ainda quero falar uma coisa contigo em off. Já vamos terminar. Combinado. Para os nossos ouvintes, um abração. Vamos fechar com o beijo eterno, que é o último fado desta noite e que é daqui do nosso Emanuel Moura, que foi o nosso excelente convidado e grande conversador
aqui nesta emissão que passou num instante. Dei ontem um beijo eterno. Devido a questões relacionadas com os direitos de autor, não é possível transmitir música neste podcast. Para ouvir as músicas, pode sempre procurá-las na internet. Fala Barato, o podcast do Nelson Santos.